Não só. Não só para mim. Mas então, vamos lá. Todas entraram agora que Eita, até sumiu eu. Tá aparecendo a tela para vocês? Sim. Tá, fechou. Ai, vou passar aqui. Então, fez sentido para vocês? Todo mundo entrou? Não. Falta. Kelly, você estava falando ali que você dormiu, né? Que hoje foi um dia bem intenso para você. Tamo no time, minha amiga. Tem muita coisa hoje. A Sofia passou mal na escola, daí tive que correr pro médico e levar ela a fazer exame. E daí, que você, os lugares que a gente vai, né? Claro que eu tenho feito todos os dias, né, a proteção, mas eu tenho tido uns dias bem, assim, complicados. E eu sei que é tudo, assim, para tirar meu foco, né? E eu compartilhei, no sábado eu tive uma queda na minha pressão que aumentou, sabe? Só que eu entendo assim que foi um alerta para mim assim da espiritualidade, sabe? Para mim, queria te falei, bem no começo comecei a fazer as práticas, já tinha vindo sobre a desintoxicação do corpo físico, né? De alguns alimentos incorretos que eu estava me alimentando, né? E como eu trabalho com reiki, eu sei que eu preciso, né, ter alguns cuidados também, né? E, e no sábado isso foi, sabe, muito forte, assim, a minha pressão subiu do nada, assim, sabe? Eu acordei de manhã já mal, assim, fui para a farmácia, estava alta, e daí durante o dia eu fui refletindo e vi que isso foi um alerta para mim acordar de verdade, sabe? Por isso que eu questionei com você, eles pedir socorro. Ele faz recovery. É, exatamente isso. Então, assim, é um alerta, é um chamado geral, tá? Para a gente se disciplinar, pelo menos assim, ó, nessa semana, porque se a gente começa a fazer isso, desintoxicar nosso corpo, sentir essa energia, né? Hoje eu até falei para Ana, se a gente não escolhe fazer pelo amor, vem a dor. E aí vem, que daí a gente não adianta a gente querer se espernar, nanana. Não, tem que respirar e falar, tá tudo bem, eu acolho tudo isso e vamos para frente. Agora, o que que eu posso fazer para mudar? O que que tá no meu alcance? Vamos mudar? Vamos se ajudar? Vamos pegar as mãozinhas aqui, vamos trabalhar juntas, né? Reconhecer isso, entender que isso está nos trazendo um aprendizado, uma cura e vamos embora, né? Viu? Mas é como diz lá naquela oração como é? Da cocriação, que lá fala, né? Sobre as perguntas que a gente faz, então tá vindo as respostas. Ó, para você, não é nesse que. Ai, gente, hoje eu tirei meu computador daqui porque eu fui trabalhar lá fora, porque eu não conseguia mais ficar aqui dentro, eu precisava. Ai, eu até ia tirar uma foto, só que eu tinha até me desconectado do meu celular. Mas eu vou compartilhar com vocês. Eu estava lá fora fazendo esse PDF aqui, porque se não era o PDF da aula hoje, era outro que eu falei para vocês. E aí, gente, tinha muito passarinho, coisa mais linda. Os passarinhos cantavam assim. Até eu postei depois um stories. Quem ouvir lá no Instagram aumentava, vai ouvir os passarinhos. Mas vai ouvir. Eu não consegui gravar eles. Eles vinham aqui na varanda, sabe? Na frente, assim, aonde eu tava. E aí eu parei, olhei assim e falei assim: nossa, que presente, né? Coisa mais linda, sabe? Tipo. É, a natureza, gente, ela tá conversando com nós o tempo inteiro. A gente só precisa parar e observar e trazer a mensagem que ela quer falar. Então, veio muito forte isso para mim compartilhar com vocês, sabe? Desse silenciar e se conectar com a natureza. E a mensagem do Cryon, eu tenho escrito aqui, ó.
Querido é o maior. O que quer que eu saiba? O que eu deveria fazer agora? Aonde eu deveria estar agora? O que devo fazer para que aconteçam os eventos adequados na minha vida? Dai-me as instruções para atuar, dai-me a sincronicidade do meu viver e me mostre ao que eu devo ver. Ó, tem no post-it aqui no meu computador, coladinho. Eu faço várias vezes no dia essas perguntas. Então, é importante. Muito E bem. é isso, sabe? Que eu falo assim, ó, gente, que eu compartilho, façam, porque isso muda a vida. Muda, né? Literalmente. Então, vamos lá. Hoje eu vou passar para vocês aqui os nossos 7 corpos, né? Vou falar um pouquinho sobre os nossos 7 corpos. Deixa eu puxar a tela aqui. Eu vejo todos vocês. Deixa eu ver aqui. E aqui diz assim, ó. Tudo é energia. Tudo possui um campo energético, aquilo que eu estava falando, né? Sobre os alimentos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Então, hoje a gente vai começar pelo prana. O que que é o prana? O prana é a nossa energia vital, a energia do universo, tá? Os seres estão vivos devido à energia prana. Ele tem diversos nomes, como força vital, energia ki, por isso que se chama Reiki, porque é a energia que o Reiki trabalha, Chi, orgônio, e tudo isso simplesmente é o quê? Energia. E nós somos feitos de energia. Eu vou trazer uma aula para vocês explicando energia, átomo, matéria, o que que é tudo isso, mas aí é uma aula daí mais de física quântica, tá? Então, assim, a energia ela penetra no nosso corpo e sai dele, seguindo o movimento da nossa respiração. Então, por isso que quando a gente trabalha a nossa respiração consciente, a gente trabalha essa energia, o fluxo da energia que entra dentro de nós e sai através da nossa respiração. Tal é a natureza do prana, esse movimento. O termo prana, ele vem do sancto, e isso significa pra, que é da respiração, e ana, que é antes da respiração. Então, o prana no sancto, ele significa o sopro da vida, a força vital da nossa energia. É a energia física e a energia mental. O movimento do pensamento na mente surge do movimento do prana, da energia. Então, assim, sabe quando a gente fala que, né, eu já tive obesidade mental, de tantos pensamentos, a minha mente, a minha cabeça doía. Por quê? Porque eram tantos pensamentos na minha cabeça que era muito desgaste de energia mental. Então, o movimento do prana, ele surge em funções dos movimentos dos nossos pensamentos, da consciência. Eles formaram, assim, um ciclo de dependência mútua, como o movimento das ondas e das correntes marítimas, que vai e vem. Então, existe eu vou falar sobre os 5 principais prana, tá? O prana, ele concentra-se no cérebro e move-se para baixo, governado pela respiração. Ele está ligado à nossa inteligência, à sensibilidade, às funções motoras principais do nosso corpo. Penetra no nosso corpo sutil pelo nosso chakra da coroa, situado aqui na cabeça, e pela inspiração do ar passando pelas nossas narinas. E é o principal tipo de energia cósmica. Então, por isso que é tão importante a gente fazer a meditação na Terra e abrir o nosso canal de energia aqui, recebendo como se a gente recebesse. Eu vou fazer essa meditação e vou gravar um áudio para vocês fazerem essa meditação conectados com a Terra, tá? Aonde a gente abre o nosso chakra da coroa para receber a energia que vem do centro do universo, que passa por todos os nossos chakras e sai aqui na base do nosso chakra base, se conectando com a Terra. Essa meditação que eu fiz na terça-feira, gente, eu sentia meu chakra básico assim abrindo
e saindo todas as raízes e indo até o centro da terra. Gente, foi tão forte, que depois eu voltei e fiquei extasiada, assim, sabe? Mas uma conexão muito forte com a terra. E aí, recebendo essa energia do prana, né? O Viana, que concentra no nosso coração, ele age no nosso corpo inteiro, governando o nosso sistema circulatório, as circulações e os músculos. É captado do ar, inspirando nos nossos pulmões e na energia dos alimentos. Por isso que é tão importante a gente comer alimentos que vêm da terra, alimentos crus, porque a energia está ali. Quando a gente abre um pacote de salgadinho, um pacote de qualquer coisa, ali não tem energia nenhuma. Quando a gente vai comer uma maçã, acabei de comer uma maçã aqui porque eu precisava dessa energia para compartilhar isso com vocês. A gente sente a energia da mãe terra. Você sente assim salivando essa energia. Come uma coxinha agora para você ver qual a energia que você vai sentir. Nenhuma. Uma energia pesada, claro, tem uma galinha morta ali dentro. E essas percepções, gente, a gente só tem quando a gente desintoxica o nosso corpo. Quem nunca fez uma desintoxicação do corpo não consegue ter essa percepção, porque ele leva um tempo para a gente desintoxicar esses processos da alimentação. Existe o prana Uhana, que ele concentra na nossa região da garganta, e ele governa a nossa fala, o teor da voz, a força de vontade, o esforço, a memória e a exalação do ar. É captado, sobretudo, da energia que advém do nosso chakra da garganta, aonde está relacionado a nossa comunicação. Sabe as pessoas que têm tireoide, dor de garganta corrente, problemas nessa região, é porque ela tem um centro de energia preso aqui muito grande, porque ela não consegue falar, ela não consegue se expressar. E aí, sabe aquela coisa, engole o choro, engole o que você gostaria de falar, tudo isso engole e fica aqui, ó, preso nessa região. É como se fosse um centro de energia preso, toda essa energia está aqui dentro, condensada. Por isso que é tão importante a gente liberar essas energias. Depois existe o campo Apana. Ele concentra-se debaixo do nosso ventre, ele governa a nossa evacuação e a micção, a potência sexual, o fluxo da menstruação e o processo do nosso parto, tá? E as nossas genitais. E ele está no nosso chakra protástico, nosso chakra uterino, o nosso chakra aqui umbilical, aonde a gente recebe toda a nossa energia, e quando a gente está, né, o nosso chakra uterino, porque quando a gente está na barriga da mãe, é através dali que a gente recebe todas as energias, todo o alimento. Então, imagina como é que durante a gestação, a nossa gestação, o que a mãe passou, como ela se alimentou, tudo isso vem através de nós. Gente, tem pessoas eu atendo pessoas que têm compulsão alimentar hoje, porque a mãe teve compulsão alimentar na gravidez. E aí a mãe dizia assim: agora eu tô grávida, vou engordar, vou comer tudo que eu tenho vontade. E aí isso desencadeou na criança essa compulsão alimentar. Não consegue comer salada, porque a mãe não comia salada. Não consegue comer frutas, é viciado em refrigerante. Por quê? Porque isso foi desenvolvido na sua memória uterina, ela recebeu isso através do chakra umbilical, do apana, onde ela recebia todo esse canal de energia. Por isso que quem é mãe que teve compulsão alimentar na gestação, é importante olhar para isso, sabe? Liberar
para que quando você olha para isso, cura isso, ressignifica isso, o teu filho também vai sentir isso no campo dele, tá? E existe, né, além da constelação, outras práticas que pode ser feito. Então, assim, nós temos os nossos corpos sutis, os nossos corpos de energia. São 7. Nosso corpo físico, que é esse aqui, a matéria. O nosso corpo etérico, aonde fica a nossa energia vital. O nosso corpo astral, aonde ficam nossos desejos. A nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente, tá? Casual, a vontade ou a alma humana. E a consciência, a alma divina, né? Que é o nosso corpo búdico, e depois o nosso corpo íntimo, nosso espírito, que é o nosso corpo átmico. Vocês já ouviram falar nesses 7 corpos? Todos temos uma alma. E a nossa alma é eterna, plena de conhecimento transcendental e divino. O universo como um todo é feito de energia. Contudo, como somos puros e perfeitos, é impossível a nossa entrada na Terra sem um corpo, tá? Existe, né, a gente poder vir estar aqui como um espírito, mas não para vivenciar essa experiência. Já fez a transição. Mas quando a gente está encarnado, a gente precisa de um corpo, que é esse veículo aqui que todos nós temos. Estamos aqui fazendo uso dele. Quando ele cumprir a sua missão aqui, ele vai para onde? Ou ele vai para debaixo da terra, ou ele vai virar pó, né? E aí, a nossa alma vai continuar o nosso processo de evolução. Então, a alma precisa de vestimentos para ir de um lugar inacessível a ela, a matéria. As roupas usadas pela alma são conhecidas como os corpos sutis. São veículos que a alma veste para que consiga entrar e interagir aqui na matéria e no universo também. Eu tive uma experiência quando eu consagrei a Mel, e a Tarsila falou para mim que ela também já teve uma experiência em meditação, na conexão com o todo, né? Eu lembro que eu sou ressonante do professor Hélio Couto, e aí uma das coisas que eu sempre peço nas minhas ondas é a unificação com o todo. E eu tive uma experiência com a ayahuasca, com a Mel, que eu saí, né? Tipo assim, e fui para a conexão com o todo. E eu passei pelos mestres ascenso, eu fui passando por todas as camadas assim do universo. E quando eu cheguei no todo, era só luz. Era só luz. E era uma intensidade de luz. Daí eu dizia assim: nossa, mas o meu corpo. E aí não precisa de nada disso. Daí eu entendi que o que era o todo quando o professor Hélio Couto fala, quando a mecânica quântica fala que tudo é energia. É porque é tudo energia. É tudo luz, gente. A minha vela apagou aqui, mas você não consegue nem ver a luz, assim, tipo, o pito da luz. É só aquela. E você sabe que ali é tudo criação, que é tudo uma coisa só. E uma das coisas que o professor Hélio Couto fala muito nos vídeos dele, nas aulas dele, é que quando você está de carro, em movimento, você vê as árvores. Se você começar a acelerar o carro e chegar a 200 por hora, você não vê mais nada. Você vê um vulto. E é exatamente isso que nós somos, esse vulto. É que quando a gente vê uma garrafa de água, a gente vê uma mesa, a gente vê o nosso corpo, a gente vê a energia condensada ali. Mas quando a gente sai disso, é tudo uma coisa só. Por isso que é falado tanto. Somos todos um. Porque no todo, estamos todos aqui conectados. Tudo é uma coisa só. Esse mouse, esse computador, é uma coisa só. Só que a gente precisa dessa matéria para a gente estar aqui, né? Então, assim, corpo físico. A frequência vibratória mais densa existe apenas no tempo e no espaço tridimensional. Nosso corpo físico só existe aqui. Ele está ligado ao funcionamento físico e às sensações físicas, às dores e os prazeres. Tanto que quando a gente está no outro plano e está no processo de ascensão,
A gente não sente mais essas emoções da matéria. Por isso que, assim, um exemplo, as entidades que vêm para cá e ainda precisam beber, fumar, é porque elas ainda estão presas. Elas não estão no físico mais, mas elas estão no corpo etérico. Elas não fizeram a ascensão. Por quê? Porque elas precisam ainda das coisas da matéria. Então, por isso que o processo de evolução é muito mais intenso, não é só desencarnar da Terra. A gente continua evoluindo nos próximos planos. Então, assim, revela as atitudes mentais e emocionais. É um mapa que revela nossos corpos sutis, aonde se expressam nossos pensamentos e emoções. É a sede das doenças criadas psicossomáticas. Ela está relacionada ao nosso chakra base, colocado aqui na base da coluna, né? Aqui no nosso cóccix. Depois tem o duplo etérico. O duplo etérico, ele é o mais integrante de todos os nossos corpos sutis. Ele não está nem na matéria e nem no corpo sutil. Ele é os dois. Ele é a energia que sai e que está em nosso corpo. Caso uma pessoa tenha uma espiritualidade mais aflorada, ela consegue ver a camada da energia fina por cima da pele da pessoa, chamada áurea. Quem consegue ver a áurea da outra pessoa, ela tá vendo o corpo etérico dela. Quando a gente faz reiki na pessoa, a gente não tá fazendo reiki no corpo físico, a gente tá fazendo no corpo etérico. A gente vê esse canal de energia. Então, quando se aplica o reiki, a apometria ou qualquer outra terapia energética, as mesas radiônicas, ela não trabalha no físico, ela trabalha no etérico, nos corpos sutis, nos chakras, e é nesse campo que a limpeza está sendo feita, e ele está relacionado ao nosso chakra, né, do sacro umbilical. O corpo astral, o mais poderoso dos nossos corpos sutis, sem dúvida, no Espiritismo comenta bastante sobre ele, porque todos os que estão no físico estão citados no plano astral. Até mesmo quando dormimos, sonhamos, podemos ir para outras dimensões. Então, assim, o nosso corpo etérico e o nosso corpo físico, eles são os nossos corpos mais tensos. O nosso corpo astral é ele que sai à noite para fazer os desdobramentos. E assim, a gente tem um fio de prata ligado do nosso chakra umbilical para o nosso chakra do corpo astral. Então, a gente sai à noite para fazer os trabalhos, e aí, quando a gente volta, é essa conexão que a gente tem. Porque se a gente perder essa nossa conexão, a gente não consegue voltar para casa, tipo, voltar para o nosso corpo da matéria. Até mesmo quando dormimos, sonhamos e vamos para outras dimensões, tá? E é nele que estão localizados os chakras e os canais energéticos. Existem formas diferentes para exercitar esse corpo. Por exemplo, através da meditação, através do yoga, movimentações energéticas, técnicas de projeção astral e respiração consciente. Dentro do conhecimento védico, o corpo astral e o duplo etérico são vistos como um só. Isso dentro da Ayurveda, tá? Sendo eles chamados de Pranamaya, corpo mantido por ar vital, e está ligado ao chakra do plexo solar. No Pranayana, eles fazem muitas jejuns de semanas até meses. Tem retiros que eles fazem que eles ficam sem comer, só meditando, só recebendo essa energia do prana, para ver como a gente é bitolado na questão da alimentação. Que o corpo começa a sinalizar um desequilíbrio. Quando eu comecei a fazer a dieta, eu fiquei 2 dias sem café, gente, eu fiquei de cama. Eu tinha muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí eu vi o quanto eu estava viciada na cafeína. Quanto ela estava mandando em mim. Não conseguia, igual uma dependência do álcool, de um açúcar, uma droga. Depois a gente vem para o nosso corpo mental.
Nosso corpo mental inferior, podemos até não saber dos corpos sutis, mas certamente sabemos que todos nós temos uma mente. A mente é o sentido superior, residido no nosso cérebro, enquanto estamos no corpo humano. Atenção para não confundir cérebro com mente, tá? Para ficar mais fácil, vou dar um exemplo aqui. O ser humano, ele é uma máquina. Ó, o computador aqui. Aonde o cérebro é o hardware e a mente é o software. Com a mente podemos ir para qualquer lugar. Se eu falar agora para vocês, visualizem a Disney. Vocês estão lá na Disney. Pode nunca ter visitado a Disney, mas você consegue ir até lá através da tua mente. Ela é mais rápida que a luz, pois só de falar a palavra sol, vemos um globo solar em nossa mente. Da mesma forma que viajamos ao passado ou ao possível futuro através de memórias e pensamentos. Para desenvolver esse corpo, existem exercícios, sendo primordial de todos os conhecimentos obtidos por contato direto com os nossos mestres espirituais. A leitura também exercita muito esse corpo. O corpo mental, ele também é conhecido como Mona Aya Koche, e está ligado ao nosso chakra cardíaco. E o nosso corpo mental inferior, ele é conhecido também como a nossa mente consciente. Então, assim, a gente tem consciência de coisas que a gente faz, né? Segundo estudos, dizia que a gente tinha 5% de consciência dos nossos atos e 95% inconsciência. Eu já acredito que hoje, com o processo do despertar, a gente está muito mais consciente do que inconsciente. Eu percebo por mim. Hoje tem várias consciências assim que antigamente eu estava longe, mas com o nosso processo de despertar, do nosso autoconhecimento, despertar da nossa consciência, eu acredito que a gente já está numa porcentagem aí, digamos, de 15 a 20% de consciência do que inconsciente, do que a gente tem feito. Principalmente, assim, através da meditação, a gente começa a acessar nossas vidas passadas. Então, a gente começa a ter mais consciência ainda do que a gente tem vivido e experienciado, ativando ainda mais esse nosso corpo. Depois, a gente vai para o nosso corpo mental superior. Nosso mental superior é a nossa mente inconsciente, comumente conhecido como mente superior. É nesse corpo aonde o Ahamaha, eu sou, habita. Junto ao falso ego estão nossos karmas, os chamaharas, impressões mentais e a memória acástica. Então, assim, no nosso mental inferior, no nosso corpo mental inferior, é onde estão armazenado todo o nosso registro acástico. Tudo que a gente fez em todas as nossas vidas está ali, inconsciente. Por isso que é aquela coisa assim, muitas vezes a gente está repetindo padrões de vidas passadas sem saber. Claro que está inconsciente, mas ele está no nosso registro, na nossa caixa preta, digamos assim. Então, enquanto somos uma alma viva no universo, matéria sutil, iremos ter corpos sutis para todas as vidas que já tivemos em seus aprendizados, assim como as reações das nossas atitudes do passado, estão todas contidas neste corpo. Você lembra quando eu disse que somos uma alma eterna? Pois então, é nesse corpo que nossa eternidade está contida. O mental também está ligado com o chakra da laringe. Mais uma vez, ele fala da comunicação, né? Que ali a gente armazena tudo o que a gente traz. Por isso que, assim, ó, eu tenho uma coisa que eu tenho percebido muito nos últimos anos, depois que eu comecei a despertar. Eu ia fazer uma palestra e eu gravava tudo que eu ia falar. Chegava lá, eu falava, vinha outras coisas. E quando eu começava a falar, é igual aqui.
sabe? Eu programo e aí começa a vir download. E aí eu falava assim, mas da onde que vem tudo isso? Eu já tenho esse conhecimento, não é só de agora, é de todas as minhas vidas. Então, quando eu começo a falar, eu começo a acessar todo esse conhecimento. Por quê? Porque eu trabalho o chakra da laringe muito. Ele faz parte da minha medicina aqui, a comunicação. Só que por muitas vidas eu deixei isso travado. Então eu tive que vir desenvolvendo isso muito, e principalmente nessa vida. Então, por isso que é importante a gente ativar os nossos corpos e os nossos chakras, para ir liberando essas travas que a gente vem trazendo também de muitas outras vidas. Agora a gente vai para o nosso sexto corpo, o corpo búdico, o nosso corpo transcendental. Ele fica contido nesse corpo, né? O corpo búdico, ele é o corpo da iluminação. Nele não existe forma nem contextos específicos. É um corpo abstrato e que está ligado ao todo. Não se tem muitas informações específicas sobre esse corpo, pois poucas pessoas atingiram esse corpo, pois é o corpo da ascensão da alma. Mas como diz, né, os canalizadores, a espiritualidade vem dizendo, a gente está nesse processo de transição planetária. E a gente está aqui, a gente escolheu reencarnar nessa experiência, para quê? Justamente para ascensionar, para chegar nesse corpo búdico e no nosso corpo átmico. Não foi só, aqui diz, né? Porém, os seres que chamamos de iluminados conseguiram, como, por exemplo, Buda, Jesus, Maria Madalena e outros, né, mestres ascensos, eles só chegaram nesse corpo porque eles passaram por várias experiências humanas e sempre buscaram o seu processo de despertar de consciência, processo de evolução. Quem já leu o livro Cartas de Cristo? Vocês não leram ainda? Eu vou compartilhar com vocês. Comprem esse livro. Eu acho que eu tenho o PDF, eu vou procurar, se eu tiver, eu vou mandar para vocês. Mas comprem o livro, Cartas de Cristo. Ele é um livro que foi canalizado pela consciência de Cristo, aonde ele traz a passagem dele na Terra. Ele contradiz muita coisa que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita por homens, não foi escrita pela consciência dele. Então, existe muita manipulação que está escrito ali nas palavras sagradas. Só que nesse livro, ele traz a consciência dele, do qual foi a missão dele aqui, de como ele ascensionou. Ele fala sobre a conexão do sagrado feminino com o sagrado masculino, quando ele teve essa consciência do Deus Pai e da Deusa Mãe. Então, cara, é um livro que todo mundo que está no despertar precisa ler. Depois eu vou mandar para vocês. E aqui a gente chega no nosso corpo átmico, tá? Que é o nosso último. Não é o nosso último corpo, gente, é o nosso primeiro corpo, tá? O último dos corpos é o corpo átmico. Ele é mais conhecido como o corpo das vontades, o corpo da divina presença, aonde manifesta a energia de Deus, ou a energia universal. Ele está ligado ao nosso chakra da coroa, tá? Então, e esse é o nosso processo, né? Ascensionar para cada vez evoluir mais até chegar nessa consciência divina, né? Que tudo é do nosso último corpus. Fez sentido para vocês? Sim. Então, assim, aqui eu trago, ó, os nossos 7 corpos da manifestação do homem ao espírito. O átmico, né? Eu sou a nossa centelha divina, a conexão com todas as realidades do universo ou o divino e as suas leis, aonde está guardadas as estruturas monádicas que dão sustentação à nossa vida terrena, códigos de DNA e programas originais de cada espírito, coordenando todos os outros corpos. O Budi, a alma consciência intuitiva e moral, armazenados registros memórias de todas as nossas vidas, experiências encarnacionais, sejam elas boas ou ruins. Planeja e supervisiona e programa o nosso encarnatório, recebe informações de toda a nossa egrégora.
Mental superior guarda os pensamentos, conceitos e ideias abstratas, tudo que está em nosso inconsciente, guarda informações de todas as experiências que necessitam correções. Mental inferior alberga a manifestação da mente, inteligência, raciocínio, consciência, pensamento mais corriqueiros, as percepções e sensações sentidos, e fixar nesse corpo, apego à riqueza, poder e prazeres mundanos. Aí permanecerão até que se abra mão deles em benefício próprio. O astral, aqui residem as emoções e paixões ligadas ao ego, informações e impressões de caráter emocional que se fixam nesse corpo, relacionamentos familiares, amorosos, descontrole emocionais, sentimentos negativos, apegos não resolvidos, vícios ligados ao nosso estado psicoemocional, afeta o nosso sistema imunológico, importante no processo de cura e libertação. Duplo etérico, sede dos nossos chakras, órgãos, tem seus duplos luminosos, e o físico, que é a soma de todos eles, né? Então, assim, hoje a gente trabalhou esses corpos, né? Tudo que você pensa frutifica através da energia. Você tem dentro de si as ferramentas mais fantásticas, a totalidade da consciência. Você tem o poder que regenera a vida e quando este poder está alimentado intencionalmente, ele cria a realidade intencionalmente, ele cria a realidade. Tudo que você precisa fazer é dar-lhe a forma que deseja. Então, nós temos o poder de criação nas nossas mãos, de tudo o que a gente deseja na nossa vida. Então, assim, hoje eu trouxe esse conhecimento, era para trazer um conhecimento mais profundo ainda para vocês em relação a esses corpos, só que na intensidade do corpo, a gente precisa purificar ele para ter uma consciência ainda mais expandida em relação a tudo isso. Então, por isso que a gente vai fazer esse detox, e semana que vem a gente vai ter uma aula, mais uma, que não estava no script, aonde a gente vai falar sobre os nossos chakras, tá? E aí, da semana que vem para a próxima semana, a gente vai fazer a ativação dos nossos chakras, porque o nosso corpo ele já vai estar mais leve, mais desintoxicado, mais livre, tá? E aí, cada dia da semana, eu vou compartilhar na outra semana uma meditação com vocês, ativando cada um dos chakras. Para quê? Para que a gente encerre esse ano de 2023 com a nossa consciência, o nosso corpo, a nossa alma e os nossos chakras, os nossos corpos sutis mais elevados, mais expandidos. Por quê? Porque 2024 será o ano de maior ascensão espiritual. Então, a gente está sendo preparado para essa ascensão espiritual. Tá? E hoje eu recebi que na virada do ano, ali do dia 30 para do dia 31 para o dia 1º, eu vou conduzir uma meditação junto com a Ana Valéria, de um lugar paradisíaco para um grupo de pessoas, e vocês vão estar nesse grupo, né? Quem quiser participar dessa meditação, para a elevação da nossa alma e do nosso espírito e da nossa consciência. Porque a gente vai estar num outro nível de consciência lá. E para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa desintoxicar o nosso corpo. Senão a gente não tem frequência para isso. Tá? Ó, vai cair de novo, gente. Que saco. Achei que tinha dado certo. Mas vou deixar hoje vocês descansarem. Vou mandar uma meditação lá no grupo para vocês fazerem agora à noite antes de dormir, tá? E a gente começa amanhã o nosso detox, tá? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Estão firmando um compromisso aqui comigo? Viu, Ana Valéria? É sempre um francês amanhã cedo. Eu não sei se eu vou cumprir, mas eu vou tentar. Muito bem, Marli. Marie, se você tentar, você nem vai conseguir. Quem tenta já está dizendo para si mesmo que está auto se sabotando. Ai, ai. É verdade. É que final de semana tem chá de bebê, daí já viu, né?